Primeiro, a fase da preparação. Repete comigo, preparação. Segundo, revelação. A revelação do propósito de Deus para nós. Repete comigo, revelação. E terceiro, confirmação. Vamos para a preparação. A pessoa ainda não tem noção do que está acontecendo. O que se desenvolve nessa fase é a manifestação dos propósitos de Deus. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, a mãe dele, que era estéril, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Então era um problema que a mãe tinha. O José sequer sabia disso. Próximo. Já no 22, 23. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Ponto. O José não sabia do que ia acontecer. Nós não temos noção. Por que esses personagens falam que ele foi escolhido desde o ventre? Porque Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para mim. Deus tem uma história para esta igreja. Nós precisamos nos dispor a entender isso. Espera aí, vamos lá. Desde o começo. Você escolheu o pai e a mãe? Não. Você escolhe o dia que você morre? Também não. E o nome que você tem? Foi você quem escolheu? Também não. Por que você está em Santo André, na Rua África, número 64, com esse número de pessoas aqui? Tem coisa aí. Vamos fazendo um funil. Por que Deus está falando isso com você hoje? Opa, tem mais coisas de Deus aí. Alguma coisa está acontecendo. Por que essa pessoa é meu filho? Por que a mãe passou por uma situação no passado? Por que minha família é da Bahia? Eu tenho cara de inglês, mas a família é de Brumado. Não tem jeito. Eu não escolhi isso. E lá se desenrolou uma história. Por que eu absolvi alguns jeitos da mãe, do pai? O DNA, por que a minha educação primária foi o meu pai e minha mãe? Meu pai se converteu, eu era bebê, criancinha. Por que tudo isso aconteceu? Porque existe uma fase que nós não sabemos direito, mas Deus está no controle, que é a fase da preparação. Porque a segunda fase é a fase da revelação. Quando você começa a ter alguma surpresa, fala, não, é isso mesmo, cara. Não, parece que é um déjà vu, né, de vida. Fala, poxa, é verdade, porque em Gênesis 37, fala muito da revelação dele. A revelação se deu através de 2 sonhos. Os feixes dos seus irmãos se inclinando perante o dele, e o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinando perante ele. Ele já tinha 17 anos, ele já tinha maturidade para entender. Ele sabia que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Ele sabia que ia ser governador do Egito? Não! Mas ele sabia que tinha alguma coisa que vai acontecer. Então é um segundo processo. Você sabe como vai estar daqui 5, 10 anos? Não. Como que vai ser nossa igreja? Aonde vai ser? Alguém sabe onde vai ser? Não. Nós temos uma necessidade de saber as coisas do futuro, mas nós não sabemos. O que nós temos que fazer? Aceitar. E aí começa uma fase de testes. Aonde começa esse ajuste? Repete comigo, em mim. Mais uma vez, em mim. Sua vida vai dar certo quando você começar a se ajustar. Aí a coisa começa a estreitar. Você começa a mudar conceitos, maneira de pensar. Você começa a se colocar no lugar do outro. Você começa a entender, a ter mais compaixão. Antes de julgar, parece que acende a luzinha da sua vida e um espelhozinho bate ali. Aí você começa a entender que aqui somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Que todo mundo erra, peca, amém? E aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase da confirmação. Olha, querido, eu sei que essas 2 primeiras fases é difícil de entender. A segunda você vai ser testado. Mas quando você assume a sua postura, e você vai estar numa situação difícil, uma situação de calabouço, uma situação de cadeia, um momento difícil, está tudo bad, e você mesmo assim está sendo vitorioso, está andando, está na crista da onda, como se diz,
Aí Deus está começando a agir. O que que acontece? Ele começa a depositar em você dons. Ele começa a depositar em você iniciativas. Ele começa a depositar em você disposição. Ele começa a aflorar aquilo lá do começo e trazer à tona. Eu tive um sonho uma vez, e eu me liguei, mas eu não falei para ninguém, que tinha ali sol, lua, mas eu sabia que eu ia ser um grande homem. Mas como que ele estava fazendo a descrição desse momento, dessa criptografia de Deus, ali na cadeia, ele se ligou que tinha algo sobrenatural para acontecer na vida dele, porque ele chegou numa cadeia, ao invés de ele ficar reclamar, mimimi, ele falou: não, eu estou aqui para vencer, eu estou aqui para passar pelo processo. Disse, pois, o faraó a José. Olha quem foi o porta-voz de Deus para dar boa notícia. Pensa aí no chefe. Pensa aí na promoção. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, quem que revelou? Aí ele não estava sozinho lá, tá bom? Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E aí ele colocou na mão dele o bastão. Terás o comando de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens.